Muito bem, pessoal. Estamos de volta aí com a nossa aula de funções orgânicas. Vamos para a segunda parte. Continuando as funções oxigenadas. Na última aula, a gente falou sobre álcool, fenol, aldeído e cetonas. Hoje a gente dá continuidade a esse trabalho. A gente vai falar dos ácidos carboxílicos, éter, ésteres e também das funções nitrogenadas. E no finalzinho eu trouxe umas questões do Enem sobre reconhecer a função orgânica. Porque o que é reconhecer a função orgânica? Por exemplo, aparece na tela de vocês aí essa estrutura que é conhecida como sorbitol. Aí, vocês sabem como é que acontece numa questão de prova. A questão traz um texto contando sobre o sorbitol, sobre o mentol, sobre qualquer substância, enfim. E vai aparecer a estrutura, ele vai perguntar para você quais são as funções orgânicas presentes na cadeia do sorbitol. Nesse caso é muito fácil, porque você só tem carbono com hidroxila. E esse carbono é carbono de ligação simples. Então, o que a gente tem? A gente tem um álcool aí, tá? A gente comentou sobre o sufixo, a parte final do nome, nos ajudar. Sorbitol é um álcool, sufixo ol. Isso vai nos ajudar quando a gente for estudar nomenclatura orgânica, tá? Então, vamos começar, pessoal? Vamos lá. Funções orgânicas. Ácido carboxílico. Cadeia carbônica que possui o grupo carboxila. O que é o grupo carboxila? Quem é bom com o jogo de palavras vai perceber que na carboxila, que está representado aqui à esquerda, a gente tem o grupo carbonila, que é o carbono fazendo ligação dupla com oxigênio, e a hidroxila, que é o carbono fazendo ligação simples com OH. Hidroxila, hidrogênio e oxigênio. Então, você tem no ácido carboxílico a carbonila e a hidroxila. Carbonila com hidroxila forma carboxila. O grupo carboxila é o grupo que identifica o ácido carboxílico. Aquela representação em bolas. Um exemplo aí. Esse ácido aqui é o ácido etanóico, conhecido como ácido acético, popularmente chamado de vinagre. Uma coisa interessante, a gente estuda isso lá na frente, o ácido acético, vinagre, ele se faz presente no nosso dia a dia, na questão de alimentação. Até contar uma particularidade, no domingo, estava passando lá uma das lives Vila Mix, e a minha senhora, ela é muito fã do Gustavo Lima, e ela falou, pô, vou pegar um vinho para beber. Só que a gente já havia aberto esse vinho há um tempo. Eu até comentei com ela, vê aí se o vinho não tá bom, porque a rolha tem que papel na garrafa de vinho? Evitar que tenha a entrada de oxigênio. Porque a entrada de oxigênio no vinho faz com que o etanol ali presente sofra uma reação de oxidação e se transforme em ácido acético. A gente vai estudar esse tópico, que é interessante. Nós vamos estudar esse tópico de reações de oxidação. Então, se você deixar o vinho aberto por muito tempo, até mesmo na geladeira vai ser um processo mais lento, porque a gente aprende que diminuir a temperatura diminui a velocidade de reação. Então, você em temperaturas mais frias, a reação se torna mais lenta. Por isso que a gente bota os alimentos na geladeira para conservar, para evitar que a reação de deterioração daquele alimento seja mais lento. Um alimento, ele estraga na geladeira? Ele estraga. Mas ele leva mais tempo para estragar na geladeira do que fora da geladeira. Então, voltando para a questão do etanol, do vinho, do álcool presente no vinho, ele, em presença de oxigênio, o que acontece? Ele se transforma em ácido acético. Isso é chamada reação de oxidação. E reações orgânicas é um assunto que a gente estuda para a prova de química orgânica, tá? Então, o etanol se transforma em ácido etanóico. Joia? Vamos falar dos ácidos carboxílicos. Olha que bonitinho a formiguinha aí, né?
O vinagre usado como tempero constitui uma solução de ácido acético. Falamos disso agora há pouco, né? Outro ácido benzoico é usado como conservante de alimentos. O veneno da picada da formiga contém ácido fórmico. O nome ácido fórmico, esse prefixo forme, não é um prefixo da chamada nomenclatura IUPAC. Aquela que a gente estuda, né, pessoal? MET, ET, PROP, BUT, PENT, EX, EP. O forme é um prefixo para nome usual, para apelido. E o nome ácido fórmico vai te lembrar o quê? Formiga, e é isso mesmo. Tá? Então, a formiguinha, ela não só pega a folha e carrega, ela também tem uma picada, e quem já levou aí a picadinha de formiga sabe que, dependendo do tipo de formiga, aquela deixa vermelhidão. É uma reação alérgica em algum tipo de pele bem pesado, pessoal. Tá? Peraí. O telefone tocou aqui. Vamos lá, vamos continuar então. Aí a gente tem aqui a chamada nomenclatura não oficial, que a gente ainda não vai estudar nomenclatura. Nomenclatura é o nosso próximo assunto em orgânica. Ácido, grupo de origem mais sufixo ico. Aí tem uma tabelinha aí, ó. Exemplo, ácido metanóico é o ácido fórmico, origem do nome latino. Ácido etanóico, ácido acético. Ácido fenilmetanóico, o ácido benzoico. E ácido etanodioico, o ácido oxálico grego. Então, assim, a gente vai lidar em questões de prova com o nome oficial, que você tem a obrigação de saber, né? A montagem desse nome, prefixo, infixo, sufixo, e uma nomenclatura usual que às vezes vem no texto, mas ele te dá a estrutura, a fórmula da cadeia carbônica, e através dessa fórmula você chega no nome, tá? Então, a gente vai lidar com os dois nomes, o nome oficial e com o apelido. O nome oficial, você tem uma regra para poder dar o nome oficial. E a regra a gente aprende. Enquanto o nome usual, o apelido, ele pode citar o apelido na prova, mas se ele te pedir o nome oficial, ele vai te dar a cadeia, porque você não tem obrigação de memorizar, de decorar o nome oficial. Isso não é uma coisa obrigatória, tá, gente? Então, tá aí alguns exemplos de ácidos carboxílicos. Olha o ácido fórmico. Encontrado em algumas formigas, sendo causador de irritação provocada pela picada. É extraído a partir do ácido anídrico a partir da síntese do monóxido de carbono. É utilizado na indústria como fixador para corantes, medicamentos para reumatismo no combate a ácaros. Quando falo em fixador para corantes, principalmente na indústria têxtil. Às vezes você vê uma blusa bonita lá numa loja dessa de marcas, aí está lá a blusa, 200 pila. Você fala, putz, caro, R$200. E numa outra loja, por exemplo, nos shoppings populares, de calçadão, você vê uma blusa parecida, está lá R$20. Você fala, porra, 10 vezes mais barato. Então, vou comprar lá no shopping a céu aberto, lá no camelô, no comerciante informal. Aí, às vezes, você vai, usa uma blusa 1, 2 vezes, lava. Rapaz, botou na máquina, começa a desbotar. Esse desbotamento é normal porque o tipo de tinta que a gente usa nos tecidos, ela não tem resistência quando você está lavando numa máquina com alvejante, com sabão em pó, com amaciante, então ela vai perdendo, ela vai desbotando. O ácido fórmico ele funciona como fixador. Então, o que acontece? Ele mantém a tintura daquela blusa por mais tempo. Eu tenho blusas que eu uso há muitos anos, gente. Muitos anos. E passa a máquina, tira da máquina, bota na máquina. Eu tenho blusas de super-heróis aí, né? E a gente fala, pô, essa blusa tá durando, rapaz. Blusa boa. Justamente porque o ácido fórmico tem esse papel de fixar a tinta no tecido. Então, não sai com tanta facilidade. Tá? E aí, a gente vê o ácido fórmico. Se você olhar na tabela anterior, o ácido fórmico é o ácido metanóico. E, para quem já estudou química orgânica, sabe que esse prefixo aqui, met, significa
um único carbono. Então, o ácido metanóico, prefixo met, um único carbono, tá bom? Ácido acético, a gente estava falando dele também, na questão do vinagre, né? Utilizado na alimentação, o ácido acético também é utilizado em lavanderias, para fixação de cor nos tecidos. Falamos disso do ácido fórmico e também do ácido acético. Aqui, a gente tem na sua tela o ácido acético de laboratório, mas o ácido acético também está presente no vinagre. Aliás, a palavra vinagre vem de vinis, de vinho, uva, acre, de azedo, ácido. Então, quer dizer, é a uva ácida. Aí a gente volta lá para a questão que eu falei para vocês do vinho se transformar em vinagre. Vocês veem que a orgânica ela vai se conectando, né, pessoal? Uma coisa vai encaixando na outra. E isso é que é legal, não é verdade? Vamos lá. Outro importante uso dos seus derivados é a produção de filtros protetores ou bloqueadores solares. Inclusive, tem uma questãozinha que a gente vai fazer hoje que fala dessa estrutura orgânica dos protetores solares. Eu acho que não só eu daqui sou fã de praia. Eu acho que vocês aí também gostam de uma praia, ou de uma cachoeira, ou de piscina, né? Aqui em Nova Iguaçu a gente tem o SESI, por exemplo. Você tem as cachoeiras ali, reserva do Tinguá, ou então, se você quiser praia, aí você pega ônibus, carro. Quer dizer, a gente fazia isso antes desse período de quarentena, desse isolamento, mas a gente ia para a praia lá, obrigatório, protetor solar, né? Então, vamos nessa, gente. Odor dos ácidos carboxílicos. O odor é uma das características dos ácidos carboxílicos. Essa partezinha aqui que a gente bota a cadeia de 1 a 12 carbonos, os monocarboxílicos. Por que é chamado de monocarboxílico? Porque só tem um grupo carboxila. Nos exemplos anteriores que a gente mostrou para vocês, quero que vocês observem aqui no caso do ácido acético. Isso aqui é o grupo carboxila. Só tem um ácido carboxílico. Porque, às vezes, na cadeia de um ácido carboxílico, você pode ter duas carboxilas, duas estruturas dessas nas duas pontas da cadeia, que a gente chama de ácido dicarboxílico. Então, às vezes, você vai ver um nome como etanodioico. Esse prefixo di quer dizer duas vezes e oico é o sufixo de ácido carboxílico. Então, você pode ter o chamado ácido monocarboxílico. E o texto deixa bem claro que ele considera o seguinte, de 1 a 12 carbonos. E possui cheiro desagradável. Vou falar para vocês, o cheiro é ruim, por exemplo. É ruim mesmo. Vamos falar do ácido butírico, que obviamente é nome usual. O ácido butírico, esse but aí vem de butter, de manteiga em inglês. O ácido butírico é o ácido que a manteiga, quando começa a ficar rançosa, produz. E a manteiga rançosa, ela tem um cheiro desagradável demais. Então, todos os ácidos monocarboxílicos que você tem de 1 a 12 carbonos, ele tem um odor desagradável. Essa conta é interessante, porque a partir de 12, a gente já tem cadeias longas, e essas cadeias longas são as gorduras, cadeias de ácidos carboxílicos. E essas cadeias de gorduras, essa quantidade de carbonos também muda o estado físico. Por exemplo, um carbono a 4 carbonos, no caso dos hidrocarbonetos, eles são gasosos. Metano, etano, propano e butano. Butano, 4 carbonos. Todos eles são gasosos. De 5 a 12 carbonos, pentano, hexano, etano, são líquidos. Por exemplo, a gasolina é o 2,2,4-trimetilpentano. Tem 8 carbonos na forma da gasolina. 8, octa, por isso que a gente fala octanagem da gasolina. Estado líquido. E acima de 12 carbonos,
a gente já considera uma cadeia longa, que no caso de ácidos carboxílicos, são chamados de ácidos graxos, e que vêm a se transformar em gorduras ou óleos, tá? Então, voltando aqui, quando possuem 10 ou mais carbonos, esses são sólidos e, por isso, pouco voláteis. Volátil aí dá a ideia de mudança de estado físico. E o odor, o cheiro está associado a essa mudança de estado físico que acontece em temperatura ambiente. O cheiro que você sente é porque você tem uma substância volátil, tá? Aí, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês, ó. Com 1 ou 2 carbonos, o cheiro é irritante. Com 6 a 10 carbonos, são exalados pelos caprinos. Trata-se do popular cheiro de bode. Para quem não tem noção, essa expressão era muito usada. Antigamente, pô, fulano não tomou banho, está com cheiro de bode. Hoje a gente evita esse tipo de expressão, né, para não causar nenhum tipo de problema, né? Então, vocês veem, vai ser muito comum o cheiro de bode quando a gente se refere a ácidos de odor desagradável. Tá bom, pessoal? Vamos lá, vou falar 2 ésteres. Bom, o éster, ele é parecido com o ácido carboxílico. Ele tem uma estrutura semelhante. Tanto que quando a gente estuda isomeria de função, por exemplo, a gente sempre compara ácido carboxílico com éster, que são isômeros de função. Claro, para quem já estudou isomeria, tem que obedecer a esse critério, né? O critério de que tem que ter a mesma forma molecular, a mesma quantidade de carbonos, hidrogênios ou oxigênios. Quando 2 compostos têm a mesma fórmula molecular, mas são estruturas diferentes, aí nós dizemos que esses compostos são isômeros, tá bom, pessoal? Então, a gente tem ali o éster, que ele é parecido com o ácido carboxílico. O que é o éster? Formados pela troca do hidrogênio presente na carboxila dos ácidos carboxílicos por uma cadeia carbônica. Então, a gente tinha visto, vamos voltar aqui a tela. Está vendo esse hidrogênio aqui? Ele é o hidrogênio do ácido carboxílico. Esse hidrogênio é chamado de hidrogênio ionizável. Esse hidrogênio, ele sai da cadeia porque essa é a definição de ácido. O que a gente estudou lá em química geral com ácidos? Substâncias que, na presença de água, em solução aquosa, liberam íons H+. Quer dizer, esse íon, esse hidrogênio aqui sai na forma de íon. E um detalhe interessante. Os ácidos orgânicos, os ácidos de cadeias carbônicas, eles são ácidos considerados fracos. Eles não se ionizam com facilidade. Eles não liberam hidrogênio com facilidade. Então, pH de ácido carboxílico é um pH ácido, mas não muito ácido. Vocês sabem que na relação de pH, quanto menor o valor do pH, mais ácida é a substância. Desculpe, engolir, gente. Aulas ao vivo acontecem esses incidentes. Então, voltando aqui. Então, quando você tem uma substância de pH ácido, mas um valor muito baixo, é porque é muito ácido. Quanto menor o valor do pH, maior o caráter ácido da minha substância. Então, os ácidos orgânicos, eles são ácidos fracos. Não se ionizam com facilidade. Não perdem com hidrogênio com facilidade. Mas, mesmo assim, esses ácidos orgânicos, eles liberam H+. E quando eles liberam H+, eles vão formar um éster. Por quê? O que vai acontecer? Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse hidrogênio aqui vai formar o éster. Tá? Eu tenho um exemplo aqui, ó. Olha aqui para esse exemplo aqui, para essa figura geométrica aqui em azul. Aqui você tinha o hidrogênio. Esse R é de radical alquila, radical de cadeia carbônica. Então, esse hidrogênio que tinha aqui no ácido carboxílico sai por ionização e no lugar entra um R, tá? Aqui um exemplo, ó, tá vendo? Aqui tinha um hidrogênio. Esse hidrogênio se ioniza e no lugar dele entra um grupo CH3, que é um radical alquila, é uma cadeia carbônica. Então, a gente tem aí
os ésteres e como eles são usados na indústria. Na indústria. Essa foto aí foi colocada de propósito, porque muitos gostam de sorvete. Eu sou um fã de sorvete, adoro sorvete. Às vezes eu reclamo, ainda mais nesse período de quarentena. Rapaz, eu fico assim, porra, que vontade de comer um doce, cara. E eu não sou muito fã de doce, não. Mas eu gosto muito de sorvete, muito, muito. Pô, sorvete, picolé. Os ésteres, eles são utilizados como flavorizantes. Aí vamos fazer uma relação química que a gente havia falado anteriormente. Os ácidos carboxílicos e os odores. Quando você vai fazer um produto na indústria, fazer exemplo, um sabor artificial, um sabor imitação, vocês já devem ter visto em embalagens a seguinte descrição: sabor artificial de, sabor imitação de. Você tem essa inscrição no rótulo. Aí eu faço um teste com vocês e é o momento de vocês interagirem aqui na aula, porque isso cai em prova. Vocês já repararam que se você pegar sorvete de morango artificial e se você pegar uma vitamina de morango, bater no liquidificador, bota numa forma, coloca no congelador. Aí você pega um sorvete de morango artificial. Eu fiz um sorvete de morango natural, fazendo uma vitamina de morango que eu congelei, e peguei um sorvete de morango artificial, industrial. Coloquei. Vocês perceberam que o sabor é diferente, não é a mesma coisa. Então, por isso que a gente chama de sabor imitação. A ideia do sabor imitação é só para te estimular na questão do sabor e te dar a impressão de que realmente é morango. Alguns desses sorvetes vêm até com pedaços de morango. Mas a indústria, ela gosta de te enganar. E vou dizer para vocês como é que ela gosta de te enganar. Ela tem que botar um corante. Agora, imagine, eu quero que vocês reflitam comigo, tá? Um sorvete de morango de cor azul. Sorvete de morango. Oi, estranho. Hã? Oi, pode falar. Estranho, né, professor? Mas vocês já tomaram sorvete azul? Alguém já tomou sorvete azul? Já, aquele que chama Blue Ice, o nome. Blue Ice. Vocês sabem qual corante que usa ali, né? É um corante chamado índigo. Vocês já ouviram falar de índigo? Onde a gente usa esse corante? Não. Jeans. Nunca ouvi falar, professor. Então, o sorvete Blue Ice, vocês são bons em inglês, Blue Ice, né? Azul, gelo, azul gelado. O sorvete de Blue Ice é um sorvete de baunilha com corante azul. Então, a indústria te mostra ali um sorvete azul, você fala, não pode ser de morango, nem de chocolate. Então, basicamente, você vai ter 3 estruturas aí. Uma substância que vai te dar o odor, você fala, morango. Uma substância que vai te dar a cor de morango. E a substância que vai te dar o sabor. E essas substâncias que dão o sabor, elas são chamadas de flavorizantes. Flavorizante vem do inglês flavor, e flavor quer dizer o quê, pessoal? Sabor. Então, olha que curioso, para eu fazer um sorvete de morango, eu tenho que ter o ácido carboxílico que imita o odor e o éster que imita o sabor. Professor. Oi, pode falar. Uma coisa que eu nunca entendi que aconteceu comigo, né? Eu tenho alergia a corante artificial. Se eu comer Cheetos, bala com corante, coisas assim... Ia falar dos Cheetos mesmo. Fala aí. Eu tenho reação alérgica. E aí eu lembro quando eu era pequena, eu gostava muito de gelatina. Só que como tinha corante, eu não podia comer. Aí a minha mãe comprava uma gelatina da mesma marca assim que a gente comprava, só que era sem corante. Era uma gelatina ou transparente ou com uma cor bem clarinha. Isso. Só que tinha os sabores.
Só que mesmo assim, mesmo sendo da mesma marca e do mesmo sabor, assim, pelo fato de não ter corante, o gosto era completamente diferente. É o seu cérebro que te induz a isso, inclusive. Porque como é que são feitos esses salgadinhos, fandangos, os cheetos? Bom, na verdade, você tem uma massa de trigo, né? E essa massa de trigo ela é assada. Eu lembro que quando eu era criança, adolescente, a propaganda era o seguinte: fandangos é assado, não é frito. Porque criou-se, já tinha lá naquela época, a questão da fritura ser um vilão para a nossa saúde. E a gente sabe o que é. A gente adora uma fritura, uma batatinha, um nugget. A gente adora uma fritura. Mas a gente sabe que o excesso de fritura é ruim para a nossa saúde. Então, a propaganda dizia que o fandangos ele é assado. E é verdade. É uma massa de trigo que é assada. Aí, como o fandangos ele tinha coisa de ser de milho, então você bota o corante amarelo. Aí você tem aquela massa amarelada. E você tem um flavorizante, que é o que a gente chama popularmente de salzinho, salzinho do biscoito. Tanto que você come lá o fandangos, os cheetos, e no finalzinho tem aquele farelinho, aquele salzinho que você fica, né? Você não, né? A pessoa que é um pouco exagerada, até lambeu a embalagem do fandango do cheeto, que é porque aquele salzinho é gostoso, só de pra cacete, mas aí. Então, o sabor muda muito por causa disso, mas tem um fator interessante sobre sabor, que é a presença do sódio. O sódio ele estimula as células palativas. Na ponta da sua língua, aqui assim, você tem ali uma sensibilidade palativa muito grande. E o sódio estimula isso aí. O papel do sódio é esse, estimular o sabor, tanto para salgado quanto para doce. Porque quando a gente fala em sódio, só se pensa no sal de cozinha, porque é o cloreto de sódio. Tá? Mas a gente está falando do sódio como estimulante ao sabor, tanto para salgado como para doce. Aí, vendia-se muito um biscoito recheado, limão, mas ele era verde, do Traquinas. E era um sucesso com a criançada. Vocês pegaram isso com certeza. Né? O Traquinas verde, o Traquinas verde. Em 2014, houve uma mudança na lei, né, no Brasil, de você reduzir o teor de sódio dos alimentos, pelos problemas que o sódio causa à saúde. Então, você teve uma redução de 33% do teor de sódio. Qual foi a consequência disso? O sabor mudou. Tanto que, quando teve essa lei, muitos produtos colocaram o seguinte: biscoito Traquinas, nova receita. Mas o sabor é o mesmo. Aí, o que a gente ouve dos alunos toda vez que a gente traz essa questão? Pô, professor, o sabor mudou. Traquinas antigamente era bonzão. Então, é aquela coisa do paladar ter se adaptado àquele teor de sódio. Então, você fica com isso na cabeça. Então, na questão da gelatina, sem sabor, muda, sem sabor, perdão, sem corante, muda completamente. Quem tem essa reação adversa, né, alergia a corantes, exemplo, o MM. O pior dos corantes é o corante amarelo. De todos os corantes que a gente utiliza na indústria, o pior é o amarelinho. É verdade. E o gosto é ruim. Rapaz, sabe qual é o problema de MM? Você não come um por um. Quando o cinema voltar, amém? Você vai ali na Americanas, aqui no shopping, compra aquele pacotão de MM, que no cinema é caro, aí você está lá vendo o filme lá, você enche a mão de MM e pum, põe na boca. E no meio daqueles MM azul, vermelho, verde, tem um amarelinho. O amarelinho é amargo. E tem uma explicação para isso. Dessa amargura do corante amarelo, rapaz. É o fixador dele. Então, a gente tem uma coisa horrível.
como ninguém come MM um a um, você não percebe isso tanto, esse amargor do corante amarelo, tá? Então, é ruim realmente a gente ter uma reação adversa a qualquer produto. Poxa, muito chato mesmo, tá? Mas essa foto já está me deixando meio nervoso aqui, pessoal, do sorvete. Eu vou mudar a tela, tá? Para a gente seguir adiante. Aí, ó, quem falou aqui, ó, gelatinas, ó, dos ésteres flavorizantes, tá bom? Ih, apareceu de novo. Olha aí, ó. Vocês já devem ter percebido, em alguns rótulos desses produtos, aparece a edificação flavorizante, seguida de algarismos romanos. Aí tem lá F1, F2, F3 e F4. Isso é uma designação da indústria para facilitar na identificação de químicos e de quem faz essa análise. Do que você tem ali de flavorizantes, tá? Você já deve ter visto isso nas embalagens. E é um código meio que secreto dos químicos. Né? A gente até brinca, ó, isso aí é os segredos dos alquimistas. Igual dos acidulantes, que funcionam como conservantes, tá? Vamos lá. Ao éter. Cadeia carbônica que possui o oxigênio como heteroátomo. A gente já estudou a definição de heteroátomo e a gente viu que o heteroátomo ele tem ele é um átomo diferente localizado no meio de dois carbonos. Então você tem um carbono aqui, outro carbono aqui, o átomo diferente no meio de dois carbonos é chamado de heteroátomo. Perdão. Vamos dar um exemplo. Aqui, ó, o oxigênio e dois radicais. Você sabe que esses radicais são radicais de cadeias carbônicas. Então, aqui você vai ter um carbono, aqui você vai ter outro, no meio deles um heteroátomo, um átomo diferente. Quando o heteroátomo diferente é oxigênio, então tem a função éter. Tá? E, para quem tem o ouvido bom para palavras, éter vem de heteroátomo. Tá? Aqui, vocês percebam nessa representação em bolas que a gente tem justamente o oxigênio de vermelhinho no meio de dois carbonos. E aqui é o nosso metóxido metano, ou éter dimetílico, ou éter metilmetano. Tá? É um tipo de éter, é um bem conhecido da classe dos éteres. Vamos lá. Éteres são usados como solventes de óleos, gorduras, resinas e na fabricação de seda artificial. Dentre as variadas aplicações dos éteres, destaca-se sua utilização na medicina, que é muito importante, sendo usado como anestésico e na preparação de alimentos. Interessante que quando ele fala de anestésico, a gente vê muito em filmes o cara com um filme de suspense policial, enfim, um pano na mão, aí ele pega um líquido, molha nesse pano, aí a vítima desse camarada, ele pega o pano, bota no rosto da pessoa, a pessoa cheira sem querer esse éter, por ser volátil, aspira e desmaia. Ali, o paninho com líquido, esse líquido é um éter, tá? Eu quero que vocês observem que ele é incolor. Ele se assemelha muito com álcool, com etanol. E a gente também vai estudar isomeria, que álcool e éter, se os dois tiverem a mesma fórmula molecular, são isômeros de função, da mesma forma que a gente viu do ácido carboxílico com éster, tá? O éter etílico, o éter comum, pertence à classe de éteres. É um líquido de color muito volátil, ferve a 35 graus Celsius. Produz frio intenso ao evaporar em contato com a pele. E seus vapores são 3 vezes mais pesados que o ar. Então, eu quero que vocês pensem o seguinte. Primeira coisa, produz frio intenso ao evaporar em contato com a pele. Por quê? Porque todo líquido, quando ele vaporiza, esse processo é um processo endotérmico. Absorve calor. Perdão, gente, só um minuto. Vamos lá. Voltando aqui, então. Esse éter, como qualquer líquido que vaporiza, ele, para vaporizar, o que ele faz?
esse processo de vaporização é endotérmico. Indo de dentro, térmico e calor. Quer dizer, ele absorve calor. Se você pegar um pouco de álcool e derramar no seu braço, esse álcool, ele vaporiza. A gente está vivendo aí os tempos de coronavírus e que a gente está usando álcool para limpar as mãos, para higienizar as mãos. O álcool líquido, quando ele vaporiza, ele absorve calor da sua pele. Por isso você fica com a pele gelada. E ele só absorve calor para poder fazer o quê? A mudança de líquido para vapor. Então, os líquidos voláteis, em contato com a pele, eles vão ter esse efeito de absorver, de roubar calor. Por isso que a gente sente o geladinho. Vamos dar uma olhada aqui, que ele fala mais sobre o nosso amigo éter comum, o éter etílico. Sua utilização é feita em pacientes. É um poderoso anestésico inalatório porque relaxa os músculos, mas possui as desvantagens de causar irritação no trato respiratório e a possibilidade de provocar explosões em ambientes fechados. Sendo assim, ele está em desuso, apesar de ter sido usado durante quase um século. Então, como ele tem esse risco de explosão no ambiente fechado, então, por causa de acidentes que aconteceram, obviamente, então ele deixou de ser utilizado como era utilizado antigamente. Tá, pessoal? Vamos lá. Ah, sim. Eu trouxe uma estrutura aqui, a gente já falou dela na aula anterior. Esse aqui é o THC, né, o tetraidrocannabinol. Nós já vimos falar dessa substância na semana passada. E eu quero que vocês vejam que aqui tem pelo menos 2 funções orgânicas que a gente já falou. A primeira vai aparecer aqui em verde. Ó. O que a gente tem aqui? Ó? Carbono, tá vendo? Aqui eu tenho outro carbono. O que eu tenho no meio deles? Oxigênio. Que função é essa, pessoal? Acabamos de ver. Quando um oxigênio está localizado no meio de 2 carbonos, entre 2 carbonos, qual é a função ali? Éter, tá? E aqui em vermelho, o que nós temos? Anaeromático com hidroxila. Anaeromático com hidroxila, que função? Fenol. Então, nessa estrutura, a gente tem o éter, que está aqui de verde. Nós temos o fenol. Joia? Vamos falar agora das funções com nitrogênio. As funções nitrogenadas. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro que a gente estuda são as aminas. Então, vamos falar das aminas. Cadeia carbônica possui o grupo amino. Basicamente, o que é a amina? É um carbono ligado com nitrogênio. Ligação simples, tá? Ligação simples carbono-nitrogênio. Então, se você tem um carbono com nitrogênio, você tem uma amina, tá? Aqui o exemplo, ó. Carbono com nitrogênio, isso aqui é uma amina. Ali a representação, tá? Aqui um outro exemplo. Vamos aproveitar esses 3 exemplos e fazer uma designação específica. Quero que vocês observem o seguinte. Vamos lá, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Dê uma olhada nesse carbono aqui. Ele é um carbono primário. Então, nós temos aqui uma amina primária. O que é uma amina primária? É quando você tem uma amina, um grupo amino, ligado a carbono primário. Tá? Dê uma olhada agora aqui. Nesse nitrogênio. Tá? Esse nitrogênio está ligado a quantos carbonos, pessoal? 1 aqui e 2 aqui. E é um detalhe interessante, eu até vou melhorar a definição para vocês. Vamos lá. A amina primária é quando você tem um nitrogênio associado a um carbono. Porque a origem da amina está na amônia. O que é amônia? É um nitrogênio associado a 3 hidrogênios. Esses hidrogênios aqui, eles são substituíveis. Então, se você tira um dos hidrogênios
e nele entra um carbono, dá uma olhadinha aqui, ó. Então eu tenho uma amina primária. Então, olha só, quantos hidrogênios eu tenho aqui? Eu tenho 2 hidrogênios. Por que eu tenho 2 hidrogênios? Porque antes eu tinha 3 hidrogênios. Quando um dos hidrogênios foi substituído por um carbono, por um radical de carbono, então é uma amina primária. Aqui no segundo caso, ó, esse nitrogênio aqui, ele só tem um hidrogênio. Então vamos raciocinar. De onde vem a amina? Vem da amônia. A amônia é formada por um nitrogênio e 3 hidrogênios. Então o que aconteceu aqui no caso dessa segunda amina? Saiu um hidrogênio, saiu outro hidrogênio. Esses 2 hidrogênios substituíveis, eles foram trocados por carbonos, e você observa aqui. Então, quando eu tenho um nitrogênio associado a 2 carbonos, eu tenho uma amina secundária. E aqui, por último, nitrogênio com um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Então, aqui eu vou ter uma amina terciária. Tá? Às vezes, quando eles pedem questão de prova, eles falam amina terciária, amina secundária. Então, você já sabe. Amina primária, nitrogênio, um único carbono. Amina secundária, nitrogênio, 2 carbonos. Amina terciária, um nitrogênio, 3 carbonos. Tá bom? Dúvida, pessoal? Então, vamos seguir adiante. Aplicações. Onde que a gente encontra essa função amina? A principal aplicação das aminas em nosso cotidiano está na formação dos aminoácidos. Por isso, as aminas estão presentes na decomposição dos seres vivos. A gente vai estudar aminoácidos, vocês inclusive vão ter aulas de aminoácidos em biologia, e a química ela fala um pouquinho dessa questão dos aminoácidos, tá bom? Na parte de bioquímica. Quando a gente fala de lipídios, proteínas, não se esqueça que uma proteína é a junção de aminoácidos por uma ligação peptídica. Então, você forma proteínas. A gente vai falar disso também, tá? Eu vou... Bom, então a gente falou dos aminoácidos aí, né? Importantíssima essa parte. Quem visa medicina aí, né? Eu sei que tem gente na turma que quer medicina. Então, essa parte de bioquímica, ela cai muito, principalmente, na segunda fase da UERJ, lá na chamada prova específica, tá? Vamos falar mais das aminas? Algumas aminas possuem odor característico de peixe, sobretudo de peixe podre. As aminas abaixo são toxinas liberadas por bactérias na composição da carne do peixe. Aí vamos falar, bem interessante, que é o seguinte: compostos orgânicos nitrogenados, com presença de nitrogênio, têm caráter básico. Tem uma basicidade aí, tá? E essa basicidade vem do odor característico. Então, quer dizer, o cheiro do peixe tem caráter básico. E quando eu falo cheiro do peixe, pessoal, não é só do peixe estragado, não. O peixe, você vai a uma peixaria, você vai ao mercado, tem o peixe lá para vender, mesmo sendo peixe fresco, o cheiro é muito forte. É o que a gente chama de cheiro característico. E você conseguir identificar a substância apenas pelo odor. Aí eu quero que vocês pensem comigo o seguinte. Então, quando você compra um peixe, frito, peixe lá, o que a gente costuma usar para temperar o peixe? Ele já pronto. Você pode botar um limãozinho ou vinagre. Agora, além da questão do sabor, o limão e o vinagre são substâncias de caráter ácido. E o peixe, o odor do peixe tem caráter básico. A gente estuda em química geral que quando você tem ácido e base, ocorre a chamada reação de neutralização. Então, o objetivo, além da questão do sabor, também é inibir esse odor característico. Tanto é fato que se você, por acaso, tiver um acidente doméstico na geladeira, o peixe estava congelado, aí tem o degelo que a gente fala, né? O degelo do peixe, fica aquele cheiro forte,
A melhor maneira de você tratar esse odor forte, esse cheiro forte, já que o odor e cheiro do peixe é formado por uma amina, e a amina é um composto nitrogenado, os compostos nitrogenados têm caráter básico, a melhor maneira de neutralizar esse caráter básico é utilizando uma substância de caráter ácido, vinagre e limão. Então, fiquem atentos. Toda vez que você tiver uma substância de caráter ácido, você neutraliza utilizando uma substância de caráter básico. E se você tiver uma substância de caráter básico e quiser neutralizá-la, você usa uma substância de caráter ácido. Então, você nunca esquece. Ácido neutraliza base, base neutraliza ácido. Tudo bem, pessoal? Aí, mais os exemplos de amina, nicotina, cafeína, morfina, cocaína. 4 exemplos de substâncias que são aminas, porque tem o carbono associado a nitrogênio. Carbono associado a nitrogênio, tá? Nicotina, cafeína, morfina e cocaína. O sufixo ina nos indica a presença de um composto nitrogenado. Aí você tem alguns neurotransmissores como adrenalina, noradrenalina, serotonina, todas com sufixo ina. O sufixo ina indica a presença de nitrogênio, de composto nitrogenado, de amina, tá? E lembra que a gente falou do cheiro forte característico? Olha aqui, ó, a nicotina, a presença de um anel aromático. Olha aqui o nitrogênio da cafeína, anel aromático, tá? Então agora você já sabe. Eu tenho até uma caneca que eu ganhei de presente há muitos anos atrás, como eu adoro café, e essa caneca tem a fórmula da cafeína, rapaz. Né? Ela vem aqui na parte da tá aí nas minhas canecas, eu tenho um monte de caneca que eu ganhei, que eu comprei. Aqui tem lá a representação da cafeína, tá bom? Vamos seguir adiante, pessoal. Vamos lá. Amidas são derivados, teoricamente, do NH3, de novo da amônia, pela substituição de um dos hidrogênios. Lembra que a gente falou da amônia, o nitrogênio, 3 hidrogênios, esses hidrogênios são substituíveis. No lugar de um desses hidrogênios, entra um grupo acila, carbonila, C-dupla-O. Então, isso aqui é uma amida, amida. Cuidado para não confundir com amina, tá? Então, a gente pode dar um exemplo aqui, ó. Os fios da teia de aranha são formados por longas moléculas de proteínas que pertencem ao grupo das amidas. Inclusive, deixa eu voltar aqui, ó. Você já deve ter ouvido falar de um tecido chamado poliamida. Esse poli vem de muitos. E a gente vai estudar isso em polímeros. Tá? A gente estuda o poliéster, que também é um tipo de tecido, e as poliamidas. Tá bom, pessoal? Joia? Nitrocompostos. Os nitrocompostos são substâncias que contêm um ou mais grupos nitro, NO2, em sua molécula. Os nitrocompostos aromáticos são muito utilizados como explosivos. Aqui, a gente tem exemplo do que é um nitrocomposto. É quando você tem o carbono associado ao grupo NO2, um nitrogênio e 2 oxigênios. É chamado de grupo nitro. Grupo nitro, tá bom? Aqui, ó. Esse aqui é bem conhecido. Dentre seus derivados, o mais conhecido é o nitrobenzeno, que é um líquido amarelo tóxico, insolúvel em água, denso e usado como solvente de substâncias orgânicas. Bom, por que ele não é solúvel em água? A gente sabe que a solubilidade em água está associada à presença de pontes de hidrogênio. As pontes ou ligações de hidrogênio são quando você tem ligações entre hidrogênio e elementos muito eletronegativos, como flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, você teria que ter, na estrutura do nitrobenzeno, teria que ter um hidrogênio associado a nitrogênio, ou a flúor, ou a oxigênio.
dando uma olhada no nitrobenzeno, você não tem essa estrutura, tá? Inclusive, na chamada reação de nitração, você transforma a reação do nitrobenzeno com ácido nítrico, você produz o trinitrotolueno, também conhecido como TNT. Então, o TNT ele é um componente muito reativo e ele é utilizado na produção de explosivos para construções, por exemplo, o cara precisa demolir um prédio, ele vai usar TNT, certo? E aqui no texto eu estou mostrando para vocês os vários nomes que se dá ao TNT, que vai, inclusive, dar origem a um bem conhecido de vocês, que é a nitroglicerina, né? E uma observação importantíssima é que essa nitroglicerina ela é um vasodilatador. O que é um vasodilatador? Quando você tem um infarto, você pode ter uma contração das artérias, por vários motivos. Não vamos entrar aqui em detalhes sobre má alimentação, gordura. Vamos nos focar apenas no papel de vasodilatação. Então, essas artérias se contraem. Qual é o papel de um vasodilatador? O nome já diz, dilatar a artéria. Quando você dilata a artéria, a ação do coração está associada à circulação do sangue pelas artérias. E esse coração, quando essas artérias estão contritas, quando elas estão contraídas, o que acontece? O coração se vê obrigado a trabalhar mais para tentar fazer circular esse sangue pelas artérias. Então, o que é recomendável? Uma substância vasodilatadora, que essa vasodilatação vai permitir o quê? Dilatação da artéria, diminuindo a frequência cardíaca. Interessante que alguns analgésicos têm essa função vasodilatadora. O ácido acetilsalicílico, conhecido como AS, ele é um excelente vasodilatador. E você já deve ter visto aí em correntes de WhatsApp, quando a pessoa ela está com... você suspeita que ela teve um infarto ali e aguarda a chegada do SAMU, socorro, é bom você dar medicamentos que tenham ácido acetilsalicílico, que são vasodilatadores. Então, você tem essa associação do medicamento, o vasodilatador, a uma solução rápida numa situação dessa de infarto. O interessante é que esse mesmo vasodilatador ele tem que ser usado com certo cuidado quando você tem o caso de dengue. Porque vocês sabem que a dengue pode causar acidentes hemorrágicos, então a pessoa pode ter uma hemorragia. Tanto que existe o dengue hemorrágico. Se você der um analgésico vasodilatador, o que vai acontecer? Uma dilatação da artéria, vai circular mais sangue, a pessoa com um quadro de dengue, com artéria dilatada, ela pode ter risco desse quadro de dengue progredir para uma dengue hemorrágica, a pessoa pode vir a óbito. Tá bom? Então, por isso que em suspeitas de dengue, você não pode dar qualquer analgésico. Quando você tem a suspeita de dengue e você vai ser medicado, o médico vai ter esse cuidado de dar para você um analgésico que não seja vasodilatador. Tá bom, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui, para a gente ir para a parte das questões. Os compostos acima são todos aromáticos, sendo que quanto maior a quantidade de NO2 em suas moléculas, NO2 é o grupo nitro, mais explosivo ele será. Suas preparações e propriedades são muito diferentes da dos nitrocompostos alifáticos. Os nitrocompostos alifáticos são aqueles de cadeia aberta. Os nitroalcanos são líquidos incolores polares, também solúveis em água, e usados em síntese orgânicas, como intermediários e como solventes. Uma coisa que a gente vai estudar que é importantíssima são as propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos. E quando a gente fala de propriedades físico-químicas, uma das que a gente fala é solubilidade em água. Tá? Beleza, gente? Aí, ó, o coiote e o papaléguas, a estrutura do TNT, certo? Eu acho que agora a gente pode fazer exercícios. Mas antes de fazer exercícios, dá uma olhada nessa cadeia carbônica aí, pessoal. Olha as funções aí, tá?
e você tendo que reconhecê-las. É isso que a gente faz durante uma questão. Reconhecer funções, tá bom? Por exemplo, a estrutura da heroína, tá? Função éster, função éter. E olha aqui, gente, a amina terciária, tá vendo? Esse nitrogênio aqui tem quantos carbonos associados a ele? Vamos aqui pegar a nossa canetinha. 1, 2, 3. Por isso que é considerado uma amina terciária, tá bom, gente? Vamos continuar? No vestibular. Vamos ver aí umas questões de vestibular sobre esse assunto. Questão 1. Enem. As moléculas de nanopútions lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura. Em que parte do corpo do nanokid existe carbono quaternário? Vamos procurar, pessoal? Aí ele dá as opções aqui, ó. Letra A, mãos, B, cabeça, C, tórax, D, abdômen, ou letra E, pés. Aqui é a mão. Eu tenho esse carbono aqui, vamos dar uma olhada? Esse carbono é quaternário, vamos confirmar isso? Quantos carbonos estão ligados a ele, pessoal? 1, 2, 3, 4. Então, aquele carbono ali presente na mão é o carbono quaternário, letra A. Questão fácil, né, pessoal? Tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Segunda questão. A curcumina, substância encontrada no pó amarelo alaranjado, extraído da raiz da curcuma ou açafrão da Índia, de nome científico curcuma longa, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson e o Alzheimer, e até mesmo retardar o envelhecimento. Usada há 4 milênios por culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. Na estrutura da curcumina, identificam-se grupos característicos das funções. Quais são as funções presentes nessa estrutura da curcumina? Pessoal, vamos dar uma olhada? Primeiro aqui, anaromático hidroxila. Pessoal, fenol. Segundo, vamos olhar do outro lado, aqui, ó. O que eu tenho aqui, pessoal? Aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro carbono, no meio de 2 carbonos, um oxigênio. Que função é essa? Éter. Mas vamos aproveitar para ver outras funções aqui, ó. A gente tem essa estrutura aqui, ó, lembra? A gente sabe que oxigênio com hidrogênio é hidroxila. Certo? Oxigênio com hidrogênio é hidroxila. Carbono, ligação dupla com oxigênio é carbonila. Então, o que a gente tem? Aqui é uma carbonila em verde. Dá uma olhada nessa carbonila. A carbonila pode me determinar 2 funções. Se essa carbonila estiver na parte terminal da cadeia, na ponta da cadeia, então vou ter um carbono terminal, carbono primário. Quando o carbono é primário, é aldeído. Eu quero que vocês observem que esse carbono da carbonila aqui, ele não é primário. Por quê, canetinha? Ó, esse carbono aqui não é primário por quê? Aqui ele está associado a um carbono e aqui ele está associado a outro carbono. Então, ele... Vamos só fazer aqui legal, pessoal? Só para a gente ter a possibilidade de fazer... Ah, pronto. Agora sim. Esse carbono que está em vermelho aqui, associado a esses 2 carbonos de amarelo. Então, ele é um carbono secundário. Se ele é um carbono secundário, então ali, toda carbonila associada a carbono secundário é uma cetona.
Só que ainda tem uma função ali, que está do lado da cetona. Vamos lá, pessoal. O que eu tenho aqui? Hidroxila. Quando a gente pensa carbono com hidroxila, você pensa logo em álcool, né? Deixa eu lembrar para vocês que álcool, a definição é carbono associado a hidroxila. Mas esse carbono ele tem que ser de ligação simples. E aí poderia te enganar na prova. Porque você pensa, sim, professor, olha lá, ó, é um carbono com hidroxila. Mas dá uma olhada no carbono aqui, ó. A ligação não é simples. A ligação é dupla. Então, aquilo ali não é um álcool, é um enol. O prefixo "en" vem de ligação dupla. Lembra do alceno, que é o hidrocarboneto de ligação dupla? Então, que função é essa aí, pessoal? Enol. Como eu falei, vocês vão ter esse PowerPoint aí já coloquei no chat da nossa reunião e eu vou colocar também no Google Classroom para vocês, tá? Então, dentre as alternativas, quais são as funções que a gente tem, pessoal? A gente tem fenol e éter. Tem essa alternativa? Tem, ó. Letra B. Joia? Questão 3. Enem. Você já ouviu essa frase? Rolou uma química entre nós. O amor é frequentemente associado a um fenômeno mágico ou espiritual, pois existe a atuação de alguns compostos em nosso corpo que provocam sensações quando estamos perto da pessoa amada, como coração acelerado e aumento da frequência respiratória. As sensações são transmitidas por neurotransmissores tais como adrenalina, noradrenalina, feniletilamina, dopaminas e as serotoninas. Então, quer dizer, quando você ouve uma música e essa música te toca, quando você sente saudades de alguém e vê esse alguém e te dá uma sensação de alegria, de prazer, de bem-estar, algumas das substâncias são produzidas. A associação a comer muitos doces, açúcares, está associada ao estímulo que o açúcar faz para a produção de serotonina. Aí você come aquele chocolate, o chocolate, estou feliz. Produção de serotonina. Tá? Tem gente que até tatua no organismo, besteira, no corpo, serotonina, porque serotonina é o neurotransmissor da sensação de bem-estar. Então, todas essas substâncias, a adrenalina também, você já deve ter visto gente com tatuagem de adrenalina. Você vê lá no braço da pessoa, você não sabe que estrutura é, né? E você fica curioso. Tem gente que é cara de pau pergunta, poxa, o que é essa tatuagem aí? Não, isso aqui é adrenalina. Aí você associa a pessoa que pratica esportes radicais. Ou então a pessoa que quer o bem-estar, quer a alegria. Aí tatua serotonina. Mas, enfim, vamos lá. Os neurotransmissores citados possuem em comum o grupo funcional característico da função. Então, ele quer saber qual é a função presente em todos eles. Olha só. Vamos ver a adrenalina. Que grupo é esse, pessoal? Carbono com nitrogênio. Amina, né? Só que tem um outro segredo que eu vou mostrar para vocês. Olha o nome. Adrenalina. Sufixo ina. Vamos olhar a noradrenalina. O que a gente tem aqui? Carbono com nitrogênio. Assim como a adrenalina. Noradrenalina. Amina. Feniletilamina. Feniletilamina, sufixo ina. Função comum. Dopamina. Vamos ver a dopamina. Carbono com nitrogênio, sufixo ina. Serotonina. Vamos ver? Carbono com nitrogênio, serotonina, ina. Então, todos esses neurotransmissores, adrenalina, noradrenalina, feniletilamina, dopamina e serotonina, qual é a função que eles têm em comum? A gente já falou. Sufixo ina, sufixo de
amina. Então, só pode ser amina, letra C. Joia? Mais uma. Aí, ó. O uso de protetores solares em situações de grande exposição aos raios solares, como, por exemplo, nas praias, é de grande importância para a saúde. As moléculas ativas de um protetor apresentam usualmente anéis aromáticos conjugados com grupos carbonila, pois esses sistemas são capazes de absorver a radiação ultravioleta mais nociva aos seres humanos. Então, quer dizer, primeira coisa, você precisa ter o anel aromático conjugado na estrutura da molécula, tá? E precisa ter o grupo carbonilo. A conjugação, e aí eu acho que ele facilitou, porque você tem que saber o que é cadeia com ligações conjugadas. O que é ligação conjugada? É quando você tem ligações duplas na estrutura da cadeia, alternadas, dupla, simples, dupla, simples. Essa alternância de ligação dupla é chamada de conjugação. Quando a ligação dupla vem uma do lado da outra, aqui, ó, dá uma olhada aqui. Ó. Aqui está o carbono, tem duas ligações duplas, um do lado da outra. A gente chama isso de ligações duplas vicinais. Vicinal vem de vizinho, quer dizer, quando uma ligação dupla está do lado do outro. Seu vizinho é quem está do seu lado. Então, ligações duplas vicinais, tá? A conjugada é dupla simples, dupla simples. E ele deu mole na questão, ele facilitou, porque ele te dá a definição de conjugação. Então, vamos lá. A conjugação, olha a definição aí, é definida como a ocorrência de alternâncias entre ligações simples e duplas de uma molécula. Outra propriedade das moléculas em questão é apresentar em uma de suas extremidades uma parte apolar responsável por reduzir a solubilidade do composto em água, o que impede sua rápida remoção quando no contato com a água. Óbvio, um protetor solar não pode sair na água. Tem lógica, não tem, pessoal? Imagina se dá lá na praia, a praia que você frequenta, Ipanema, Copacabana, Barra, Recreio, Reserva, Grumari, qualquer praia dessa aí, região dos lagos. Você chegou, passou protetor solar, ficou ali 15 minutinhos, 20 minutinhos no sol. Você fala, vou dar um mergulho. Quando você mergulha na água, se esse protetor solar fosse hidrossolúvel, no primeiro mergulho, quando você levantasse, não ia ter mais protetor solar nenhum. Pela sua hidrossolubilidade, pela sua solubilidade em água. O que acontece quando a gente mergulha com protetor solar? Você olha para o corpo e você vê a água escorrendo. Por quê? Não houve interação entre a molécula do protetor solar, que é hidrofóbica. Fobia vem de aversão, não se aproxima. Ou seja, a molécula do protetor solar, ela não é hidrossolúvel, ela não é hidrofílica, ela é hidrofóbica. Ou seja, não se mistura com água. E o que explica essa não solubilização em água é a parte apolar presente na molécula dessa substância. Aí vamos para a pergunta. De acordo com as considerações do texto, qual das moléculas apresentadas a seguir é a mais adequada para funcionar como molécula ativa de protetores solares? Vamos ver as características? Primeiro falou o seguinte, que tem que ser um composto aromático conjugado. Então, se você fosse considerar, você já eliminaria a letra B. Por que a gente descarta a letra B? Porque a letra B não tem composto aromático, não tem estrutura aromática. Então, a B já está fora. Bom, letra A tem composto aromático, letra C tem composto aromático, letra D tem composto aromático, letra E tem composto aromático. Só que ele deixou bem claro, composto aromático conjugado, ou seja, tem que ter alternância de ligação dupla e simples. Aí eu quero que vocês olhem para o item D. Está vendo a aromática? Põe aqui, ó. Dupla, simples. Dupla, simples. Dupla. Quando você sai do anel e entra na parte alifática, na parte aberta, então você tem dupla, simples. O que era para aparecer aqui? Está vendo? O que era para aparecer aqui? Uma ligação dupla. Então você não tem a conjugação aí. Repara que nas outras alternativas você tem dupla, simples, dupla. Conjugação. Item C, dupla, simples, dupla. Conjugação. Item E, dupla, simples, dupla. Conjugação. Então, das alternativas que havia sobrado anteriormente,
alfa, Charlie, delta e eco, a delta, ou a letra D, é a única que não tem conjugação. Ela só tem a conjugação dentro da aneromática. Ela não tem a conjugação. Oi, pode perguntar. Não era para ter conjugação no resto da molécula também, não? Ou só no início? Não necessariamente. A partir do momento que você já tem uma alternância de dupla simples, tanto na parte aromática como na alifática, você já considera a conjugação, entendeu? Tá, entendi. O ideal seria, não? Que isso? O ideal seria ter conjugação na cadeia toda. Aí seria o protetor solar perfeito, mas não é o caso. Porque a conjugação é para facilitar o quê? O bloqueio dessa radiação e ela não penetrar na sua pele. Essa radiação ultravioleta B. Tá bom? Então a gente descarta a letra D. Aí sobrou, pessoal, alfa, Charlie e eco. A, C e E. E aí? Vamos ver outra propriedade. Ele fala o seguinte, presença de carbonila. O que é carbonila? É C dupla O. Aqui não é uma carbonila. É uma carboxila, porque eu tenho o C dupla O da carbonila, mas eu tenho também o OH hidroxila. A gente já viu que carbonila, C dupla O, com hidroxila OH, forma carboxila. Então, não é essa, a letra A está fora. Olha a letra C, também não tem carbonila. Sobrou quem? Letra E. Vamos, então, olhar se a letra E tem as características. Primeiro, anel aromático conjugado. Está lendo o texto aqui, ó, sublinhei. Anel aromático conjugado. Aromático, dupla, simples, dupla. Segundo, grupo carbonila, vermelho. Grupo carbonila. Terceiro em verde, parte apolar. Por que essa parte aqui é considerada parte apolar? A parte apolar numa cadeia carbônica, ela sempre vai estar associada à presença de grande quantidade de carbonos e hidrogênios. Quanto maior a quantidade de carbonos e hidrogênios, mais apolar a minha molécula, por consequência, lipossolúvel e hidrofóbica. Então, de todos os compostos apresentados, o único que apresenta todas as características, letra E. Tá bom, gente? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Opa! A gente tem aí 3 minutos para vocês fazerem perguntas dessa parte. Na apostila, deixa eu só fazer um complemento. Na apostila, a gente tem essa parte dividida assim. Você tem a função e ali você já estuda a nomenclatura. Exemplo, a gente estudou o hidrocarboneto, tem a nomenclatura de hidrocarboneto. Tem a função álcool, nomenclatura de álcool. Tem a fenol, nomenclatura de fenol. Como eu quis aqui nessa aula a gente ganhar um tempo, então a gente mostrou as funções para vocês. A nossa próxima aula vai ser a nomenclatura desses compostos orgânicos seguindo a regra e o par. E a partir do momento que a gente chegar nesse ponto, preste atenção, gente, aí a gente vai estudar a nomenclatura dessas funções todas. Então vai ser uma aula de nomenclatura de todas as funções orgânicas. Que, na verdade, o segredinho está na nomenclatura em você trocar o sufixo. Hidrocarboneto, sufixo O, termina em O. Butano. Sufixo O, hidrocarboneto. Agora, se for butanol, sufixo O, álcool. Se for butanal, sufixo O, aldeído. Se for butanona, sufixo ona, cetona. Butanóico, sufixo óico, ácido carboxílico. Então, a gente vai fazer essa abordagem, tá? A gente vai aprender de maneira geral, ampla, as nomenclaturas, as regras de nomenclatura, e depois a gente vai treinar dentro dessa aula todos os sufixos, tá bom? Mas isso é para a nossa aula de orgânica, que vai ser daqui a 2 semanas. Semana que vem, nossa aula vai ser sobre soluções. Por quê? Vocês lembram que antes da quarentena, a gente já tinha dado gases. E eu comentei com vocês que gases vocês estudam em física também.
como física vai bater gases com vocês, a gente pula para soluções, tá? Inclusive com questões vestibulares sobre soluções. Tudo bem, pessoal? Joinha? Beleza. Show, né?